Começando pelo Sr. Deputado Miguel Iglesias, de facto, concordo consigo numa coisa. Este não é o momento para relaxar de forma alguma. E é por isso que as medidas foram prorrogadas e até 21 de janeiro continuamos todos a tomar o máximo de cautela, quer aqui, quer no continente, porque a situação é séria, a situação é perigosa e coloca em causa a nossa vida e coloca em causa o bem maior que é a saúde pública. Exemplo disso é o facto de estarmos aqui todos de máscara. Exemplo disso é o facto de estarmos a ver aos poucos, sem grandes aglomerados. Exemplo disso são as pessoas que estão em casa em teletrabalho. Exemplo disso são todas as medidas que se têm tomado para que a saúde pública seja salvaguardada. E isso começa pelo comportamento individual de cada um. Ainda ontem, no noticiário da noite, vi uma entrevista emocionada de uma senhora que dizia que foi contagiada por uma pequena distração enquanto foi tomar um café com o marido. É nesses pequenos momentos de pequena descontração que podemos, de alguma forma, inalar as partículas pequenas que circulam no ar do vírus, porque o vírus não está estampado na cara de ninguém, nem nas mãos de ninguém. Todos os cuidados que possamos ter são poucos. Relativamente à campanha de vacinação, dizer-lhe que aqui na nossa região estamos a fazer o melhor que podemos. Da mesma forma que eu acredito que no continente as autoridades também estão a fazer o melhor que podem. E também acredito que existem algumas situações que poderiam ser evitadas, mas também fruto de um tempo especial que vivemos, de algum alarmismo às vezes, que se vive nas redes sociais e na comunicação social, que poderia ser evitado da parte de alguns. Mas com cautela, com serenidade, lá chegaremos. Relativamente à senhora deputada Ana Cristina Monteiro, o grupo parlamentar do PSD está atento àquelas que são as reivindicações dos médicos luso-venezuelanos. Prova disso é que o ano passado recebemos neste edifício um grupo de profissionais que representa alguns desses médicos que estão em processo de certificação. Ouvimos atentamente as suas reivindicações e tivemos a oportunidade de ouvir de perto aquelas que são as dificuldades num processo de certificação e de reconhecimento da sua carreira. É claro que estes profissionais têm um processo de certificação que é moroso. Percebe-se perfeitamente que a Ordem dos Médicos também quer profissionais devidamente certificados, porque a saúde é um bem maior e os profissionais de saúde têm que ser certificados com o máximo de qualidade. Mas há alguns aspectos burocráticos que poderiam ser minimizados, porque estamos a falar de mão de obra preciosa. Veja-se bem, hoje chega da Alemanha uma equipa de 26 profissionais de saúde para ajudar o SNS, para ajudar alguns hospitais que estão aflitos. Os profissionais estão muito cansados, porque prestar cuidados a doentes em cuidados intensivos é extenuante. Não é um profissional só que está à cabeceira do doente. É um médico, é um enfermeiro, é um intensivista, é todo um conjunto de pessoas que é necessário mobilizar, porque a qualquer momento a situação do doente pode descompensar e pode-se correr um sério perigo de vida. Portanto, por aí, eu acredito que se poderia flexibilizar mais um pouco neste momento, porque, de facto, a situação é crítica e todas as mãos e todos os braços são poucos para ajudar nesta ocasião. Muito obrigada. Sr. Deputado Vítor Freitas, concordo consigo que o processo de reconhecimento dos médicos luso-venezuelanos é, de facto, muito moroso. E ele é moroso porque ele é um processo que não depende apenas e só da certificação da Ordem dos Médicos, ele depende também de uma certificação do plano de estudos e daquela que é a formação técnico-científica das universidades que ministram os cursos aos médicos. Estamos a falar de vida, estamos a falar de médicos que decidem, profissionais que decidem entre a vida e a morte e que a mínima distração pode causar a perda de uma vida. E aí temos todos que estar cientes que o processo de certificação é moroso, mas ele tem uma justificação e eu estou certa que o Ministério da Saúde, em concertação com o Ministério do Ensino Superior e Tecnologia, irá tratar de fazer uma certificação o mais rápida possível, porque o Serviço Nacional de Saúde precisa destes profissionais. Eu há pouco disse, e volto a dizer, chegam hoje um avião da Alemanha com 26 profissionais de saúde para ajudar a combater. É sinal que os hospitais, de facto, estão lotados de doentes, é sinal que temos muita gente internada e é sinal que precisamos de mais pessoas para prestar cuidados a quem está doente. E aí também digo aquilo que eu vi ontem, é que apesar dos números estarem a começar a dar sinal,
Também sabemos que eles não vão ter um impacto imediato no número de internados no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, os números apontam que alívios em termos de internamento na rede hospitalar só a partir de março. Temos que estar cientes que este próximo tempo vai ser muito duro e que as pessoas vão ficar ainda mais cansadas e temos de ser todos pacientes e benevolentes uns com os outros. Também digo-lhe que, relativamente àquela que é a auscultação de alguns parceiros, ontem o Dr. Herberto reforçou na sua entrevista na RTP Madeira que na próxima segunda-feira o IA Saúde irá se reunir com todos os presidentes de autarquia da região para perceber em que sentido é que estão a ser implementadas as medidas epidemiológicas, qual é que é a situação nos diversos municípios e se é preciso ou não haver aqui um reforço das medidas de contingência, porque a salvaguarda da saúde pública é e deve ser a nossa maior bandeira. Independentemente das pessoas acharem que isto é um disco riscado, não é. A saúde pública deve ser preservada por todos os meios que estão disponíveis e ao nosso alcance. Senhora Deputada Rebina Leal, a situação é de facto muito grave. E a situação é tão grave que já desde abril do ano passado que a Associação de Administradores Hospitalares vem avisando que era necessário o Serviço Nacional de Saúde fazer uma gestão mais adequada de camas hospitalares. Uma gestão mais adequada e envolvendo até outros parceiros, porque não envolver os privados um pouco mais cedo. Se eles têm camas, se têm disponibilidade, tem que haver esta capacidade de abertura. O SNS não pode ser uma estrutura fechada sobre si própria. Temos também que ir buscar os nossos parceiros. E aqui, verdade seja dita, enquanto havia alguma confusão em termos da Direção-Geral de Saúde relativamente àquelas que eram as medidas de controle que deviam ser implementadas no continente português, aqui fizemos esse plano de forma atempada. Fomos acusados por alguns de ter uma cultura de medo e de incutir sentimentos desnecessários na população. Mas foi precisamente esse planeamento e esse sentimento que se incutiu nas pessoas que fez com que muitos se responsabilizassem desde cedo. A verdade é que eu não quero entrar em guerrilhas políticas, mas há planeamentos aqui que podiam ter sido feitos de outra forma e há decisões que quem de direito devia ter tomado um pouco mais cedo, porque a preservação da saúde pública deve ser sempre a nossa bandeira. Muito obrigada. Pelo Sr. Deputado Ricardo Louro. Concordo consigo quando diz que existem dois tipos de situações no serviço de saúde. Os doentes Covid e os doentes não Covid. Agora, há uma coisa também que temos que perceber, Sr. Deputado, é que para haver mobilização de pessoas para as situações Covid, há situações não Covid que têm de ser revistas e que tem de ser dada uma lista de prioridades, Sr. Deputado. Aquelas que são as orientações não só regionais, mas também nacionais, são explícitas em termos de toda a atividade clínica não urgente deve ser emitida para um segundo plano. Tudo o que é urgente, Sr. Deputado, está a ser sempre tratado. E a prova é que ainda há dias os Institutos Portugueses de Oncologia estão a fazer cirurgias não só de âmbito oncológico, mas também de cirurgia geral, desde que a situação seja grave e que o doente assim o necessite. Aqui na Madeira, o bloco operatório não parou. As equipas dos serviços de internamento de cirurgia, houve elementos que foram deslocados para as unidades polivalentes de tratamento aos doentes Covid, mas continua a haver um procedimento cirúrgico. Claro é que todos aqueles intervenientes no procedimento cirúrgico, o doente, os anestesistas, os enfermeiros instrumentistas, circulantes, o primeiro cirurgião, o segundo, toda a gente tem que ser testada, porque senão estamos ali a entrar numa cavidade corporal e o doente tem de ser submetido ao procedimento com o máximo de segurança possível. E é por isso que em vez de 4 cirurgias num dia, às vezes fazem-se 2, porque a segurança das pessoas é sempre salvaguardada. É também verdade, e não escondemos, que já existiam números pendentes antes da pandemia, mas não só na região, também no Serviço Nacional de Saúde. E essas situações, Sr. Deputado, vão ser resolvidas com tempo, porque para já, aquilo que é a prioridade em termos de saúde pública é conter a pandemia. Porque o doente, se não for devidamente testado, a equipa, se não for devidamente testada, vai para o procedimento e corre risco de vida, sendo desnecessário. Relativamente ao segmento dos doentes crónicos e das teleconsultas,
Não sou eu e não é o senhor deputado, nem é ninguém aqui dentro desta casa que vai dizer que uma teleconsulta para um cardíaco ou para um diabético não é correta. Depende da avaliação do profissional. E eu confio plenamente na avaliação clínica que cada profissional faz antes de efetuar a chamada ao seu doente. Porque os doentes que necessitam de ir à consulta externa, a consulta externa não está fechada. Estão lá os profissionais a trabalhar todos os dias, de acordo com os procedimentos de segurança, salvaguardando a segurança do prestador de cuidados, a segurança do doente e a segurança dos acompanhantes, sempre com a bandeira da saúde pública. Relativamente à política de testagem, Sr. Deputado, às vezes entramos numa certa histeria relativamente à aplicação de testes. A Unidade de Saúde Pública, as delegações de saúde concelheiras testam todos aqueles que são considerados elementos com elevado risco de contágio e quando não há elevado risco de contágio, a pessoa fica em quarentena e se tiver sintomas é testada. Durante o confinamento, se tiver sintomas, o profissional de saúde que liga todos os dias pergunta: tem febre, tem dores musculares, tem algum sintoma? Se tiver sintomas, a pessoa é testada, porque as unidades de saúde pública, as delegações de saúde, não fecham para fim de semana, feriados, noite ou dia santo. Trabalham 24 sobre 24 horas. E há aqui um trabalho que é importante respeitar. Quem está no terreno faz o melhor que pode, com as condições que tem, todos os dias dando o melhor de si. Aquela gente está cansada e precisa da nossa compreensão e não que andemos constantemente a criticar campanhas de testagem. Relativamente ao Sr. Deputado Jaime Filipe, as medidas preventivas que a região adotou o ano passado, quando apresentámos o plano de contingência ao Covid-19, fomos acusados de cultivar o medo e de semear dúvida na população. Aos poucos e poucos, as medidas que fomos implementando foram sempre recebidas com crítica do outro lado. Mas há uma coisa que é importante esclarecer, Sr. Deputado Vítor Freitas. Se há partido que acompanhou todas as medidas do Governo da República desde a primeira hora, foi o Partido Social Democrata. Ponha a mão na consciência, Sr. Deputado. E já agora, concordo plenamente consigo, Sr. Deputado Jaime Filipe, quando diz que não devemos confundir a opinião pública. Estar constantemente a dizer que fechava antes ou fecha depois, que devia ter fechado antes do Natal, que devia ter fechado para o Ano Novo. Senhores deputados, isto não é sério. Se toda a gente soubesse o que é que ia acontecer, com certeza que tinha fechado. Agora, temos a situação neste ponto, vamos tomar medidas, vamos ser sérios e vamos continuar a implementar as medidas que são necessárias. Porque eu já disse e eu não me canso de dizer, a saúde pública é um bem maior que deve ser preservado. Não é motivo para brincadeira, é motivo para preservação e para unificação global. Temos tido uma atitude de solidariedade e de responsabilidade. Eu queria ver se fosse ao contrário. Mas pronto, fiquemos por aqui. Sr. Deputado Jacinto Serrão, eu não concordo quando o Sr. Deputado diz que andamos aqui a politizar. Nós estamos a constatar a realidade, Sr. Deputado. É que quem está no terreno trabalha da melhor forma que pode. Quem está a decidir, independentemente de ser o Governo Regional ou o Governo da República, tem sobre si, durante muito tempo, o ónus da responsabilidade. Eu não vou criticar a senhora Ministra Marta Temido, porque certamente a senhora deve estar cansada. E sobre ela pesa muita responsabilidade e pesa, muito provavelmente, o dever de fazer o melhor que pode com os recursos que tem à sua mão. Da mesma forma que o Sr. Secretário Pedro Ramos também toma as decisões que pode com os recursos que tem dentro daquilo que são as suas possibilidades. Nenhum governante neste momento toma decisões de ânimo leve. Nenhum governante neste momento toma decisões a olhar para o seu umbigo. Toma decisões na salvaguarda da saúde pública. Por isso, Sr. Deputado Jacinto Serrão, o ano passado, quando a 29 de janeiro o grupo parlamentar do PSD recebeu em audiência um grupo de médicos luso-venezuelanos, ouvimos atentamente aquelas que eram as suas reivindicações. E percebemos que há todo um processo de certificação que não depende apenas e só da Ordem dos Médicos. Tem de haver também aqui alguma vontade executiva. E aí o Ministério da Saúde e o Ministério do Ensino Superior e Tecnologia têm o seu ónus de responsabilidade. Porque temos a mania que às vezes o que vem de fora não é boa. Mas agora estamos de braços abertos a receber tudo o que vem de fora. Vejamos bem isso. A solidariedade deve ser recíproca. Da mesma forma que somos nós agora que estamos aflitos, no dia da manhã podem ser os outros. Vamos acudir os outros para que os outros também possam nos acudir quando nós precisamos. Muito obrigada. Muito obrigado.